Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos a nossa leitura e a nossa reflexão hoje no capítulo 2 de Êxodo. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu por 3 meses. Como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entretanto, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma das suas servas apanhá-los. Abrindo, viu a criança, era um lindo menino e chorava muito. Cheia de ternura, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê se aproximou e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: leva esse menino, amamenta-o para mim e te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de faraó, o qual adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso e, como olhasse para uma outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, ele voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando e disse ao agressor: por que tu feres o teu próximo? Ele explicou: quem te constituiu nosso chefe, nosso juiz? Acaso queres matar-me como matasse ontem o egípcio? Moisés teve medo e deduziu: com certeza o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo notícias do caso, procurou matar Moisés. Mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então alguns pastores aproximavam-se e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, partiu em socorro delas e deu água ao rebanho. Quando as jovens voltaram ao seu pai, Reuel, Jetro, esse lhes perguntou: por que voltaste mais cedo hoje? Responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e, além disso, tirou a água conosco e deu de beber ao rebanho. Onde está esse homem? Inquiriu o pai. Por que abandonastes lá? Convidai-o para que venha e coma conosco. Então Moisés aceitou o convite e concordou alegremente também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por esposa sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, justificando: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo se passou depois disso. Morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão, e seu clamor subiu até Deus.
Ouviu Deus o lamento do povo e relembrou-se da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Depois observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. Perdão, queridos, hoje tá. Mas vai passar. Vai sim. Queridos, esse capítulo, ele vai nos mostrar que Deus ouve o clamor e os gemidos do seu povo. Nos tempos terríveis, de difíceis desafios econômicos e sociais, em momento de miséria, escravidão, a terrível aflição. Arão e Joquebede tiveram um terceiro filho. Os pais de Moisés não foram pessoas de destaque na família israelita, mas numa época terrivelmente difícil para ser mãe, quando a ordem do faraó era para matar afogado no Rio Nilo todo menino que nascesse dos hebreus. Que coisa horrível, né? Aqui, nos versículos 1, no verso 1, até o verso 4, nós vemos que Joquebede ensinou os princípios que regem uma mãe que quer o sucesso do filho, mostrando que uma verdadeira mãe arrisca sua vida para proteger o filho na infância. Depois, a partir dos versos 5 até o 9, do 5 até o 9, nós vamos ver uma mãe que sabe que para que um filho tenha um futuro, ela precisa ser usada na educação espiritual dele, desde os primeiros anos de vida. Ali no verso 10, no 10 e no 11, nós vamos ver o sucesso de uma mãe que faz tudo o que está ao seu alcance para que o filho faça a diferença no mundo. Ao mesmo tempo em que uma mãe reconhece que o sucesso do filho depende completamente de Deus. Joquebede aproveitou toda a chance que ela teve para ensinar os princípios de Deus a Moisés. Ela sabia que se aquele filho tinha sido salvo daquela forma, se Deus estava guardando daquela forma aquela vida, é porque ele tinha um grande propósito para ele. E ele precisava estar muito bem instruído, né? Joquebede era a mãe biológica, né? Foi muito sábio, nossa. Ensinando a educação, educando Miriam também, né? Para ser uma filha amiga, esperta, prestativa. As duas juntas, né? A mãe e a filha se arriscaram num projeto tão arriscado, colocando o bebê vivo no Rio Nilo. Só precisava confiar muito em Deus. Muito mesmo. Que coisa tremenda, queridos. Joquebede junto com a filhinha colocaram a filha no Rio Nilo. O bebê no Rio Nilo, né? Bem como a lei mandava. Só que num cesto feito com junco, para que a criança fosse encontrada pela filha do faraó,
que adotou Moisés, né? Joquebede era escrava da filha do faraó. E, e ela criou o próprio filho e educou com os princípios do Deus de Israel. Que loucura! Isso é coisa de Deus, né? Moisés cresceu, foi viver no palácio, foi educado para ser faraó. Mas ele sabia que estava lá para ser o libertador do seu povo. Ele sentia isso. Sua mãe lhe contou como seu Deus tinha preservado a sua vida num cesto no Rio Nilo. Aqui nos versos 14, a partir do versículo 14, a partir do versículo 11 até o 14. Moisés viu um egípcio e um hebreu, e um egípcio maltratando o hebreu, né? E matou o egípcio. Foi descoberto pelos egípcios. Depois, a partir do versículo 15 até o final do capítulo, até o 22, ele foge pelo deserto para Midian, se casa, forma uma família. Depois ainda no 23 ali, do 23 até o 25, né, até o final, nós vamos ver que Deus não havia se esquecido do seu povo. Nunquinha. Deus não se esquece de nada. Moisés foi educado para ser faraó, mas ele se tornou um pastor de ovelhas. Uma profissão detestável pelos egípcios. Lembram que a gente tinha visto isso lá na época de José ainda, né? Em Gênesis 46, se eu não me engano. Nesta época, agora nessa ocasião, lá parecia que os planos de Deus tinham sido frustrados, né? Mas os versos 8, vamos ver aqui. Os versos 8 até o 17 mostravam que os descendentes dos patriarcas se multiplicavam em números. Juntos se multiplicava a aflição, é verdade. Mas não tem dúvida que Deus abençoava o faraó, os egípcios não tinham dúvidas de que Deus estava abençoando eles o tempo todo, multiplicando eles, multiplicando de uma forma maluca, né? Tanto que deu medo. Olha o medo que ele tinha. Queridos, o medo que o faraó ficou do tamanho que estava ficando esse povo. Que loucura! Esse nosso Deus. Ai. O povo vivia em alta periculosidade, verdade. O povo de Deus gemia sob a escravidão, os assassinatos das suas crianças. Mas Deus ouviu os gemidos e o clamor do seu povo e mandou Moisés em resposta das orações. Acontece que Moisés tentou libertar Israel do seu jeito primeiro, né? Por isso ele teve que ir para longe, para aprender a depender de Deus, trabalhar como pastor de ovelhas, aprender a cuidar do rebanho de Deus, né? Toda a trajetória de Moisés, toda, vai mostrar que mesmo que Satanás tente destruir os filhos, se as mães forem sábias, elas podem reverter a situação. Queridos, nós precisamos de mães sábias nesses dias. Estamos vivendo tempo terrível em que Satanás tem armas poderosíssimas para destruir os nossos filhos.
Joquebede nos ensina, nesse capítulo aqui, que se a mãe for sábia, ela reverte a situação. Mães que enfrentam com fé, que perseveram nos princípios de Deus, vão vencer os desafios que vêm para destruir os seus filhos. Filho de uma mãe que persevera nos princípios de Deus não é destruído, queridos. Mães que perseveram nos princípios de Deus vão desfrutar das bênçãos que uma boa educação espiritual promete. Queridos, o ser humano tende a desperdiçar tempo ao invés de dedicar o tempo a Deus. Se Joquebede tivesse se prostrado e perdido tempo em reclamar, ela não teria agido com tanta sabedoria, com tanta confiança. É claro que essa sabedoria toda vem de uma vida de comunhão com Deus. Todo aquele que buscar intimidade com Deus vai agir melhor diante das aflições. Quem não tem intimidade com Deus age por impulso, mas quem tem intimidade com Deus age com sabedoria, na hora certa. Esses últimos versos ali, os 23 até o 25 desse capítulo, eles mostram que Deus ouve o clamor do povo e age para responder esse clamor. Deus não é indiferente à aflição dos seus filhos, queridos. Ele ouve o clamor e age quando encontra um coração pronto a servir como instrumento dele. Ele encontrou. Joquebede, aquela família, foi um instrumento nas mãos do Senhor. Joquebede foi audaciosa, mostrou que sabia como ensinar o filho. Ela não podia criar o menino como filho dela. Mas ela ensinou o caminho, os princípios de Deus. E na hora certa ele estava pronto para saber o que havia acontecido com ele e para saber que ele seria o libertador. Cuidado, queridos. Cuidado. O mundo está cheio de armadilha para os nossos filhos. Mas se nós formos sábios e não abrirmos mão dos princípios bíblicos, dos princípios de Deus, nós vamos destruir todas as armadilhas, todos os laços do maligno na vida dos nossos filhos. E eles vão ser abençoados. E vão servir como flechas na mão do arqueiro. O arqueiro é Deus. E os nossos filhos vão servir como flecha para acertar os corações daqueles que precisam ser libertos. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo em nome de Jesus. Amém.